Olá pessoal, boa noite. Dando início à nossa segunda aula aí. Como eu tinha falado anteriormente, a gente vai seguir a apostila. Quem assistiu a aula de início aí, eu expliquei que a gente ia seguir essa apostila aqui da Siemens, que é uma apostila básica que vai dar uma introdução à plataforma que a gente vai usar, que é o TIA V13. Ela é do TIA V11, mas atende a gente. Então a ideia hoje é a gente falar um pouquinho da plataforma, explicar o que é o PLC propriamente dito, alguns termos que a gente vai usar aí, e principalmente conhecer os tipos de dados que a gente usa na programação, que é muito importante para você começar a aprender a programar. Então vamos lá. O software de programação do Step 7, no caso vai ser o nosso, repetindo algumas vezes, vai ser o TIA V13. A gente pode programar com os PLCs da linha 7200, que são os compactos, é o que a gente vai usar. Eu tenho um hardware desse aqui, vou fazer algumas práticas. Linhas intermediárias, que é o S7300, e a linha mais top da Siemens, que é o S7400. A gente consegue configurar, parametrizar o hardware, que é a parte física do PLC, estabelecer comunicação, programação, fazer teste, startup e criar documentação. Nosso foco aqui vai ser a parte de parametrização de hardware e programação e teste. Essa parte de instalação que eu vou pular. Quem tiver interesse, depois eu vou deixar a apostila para download. Bom, a ideia hoje, conforme tinha falado, é falar um pouquinho do PLC. De repente, quem for assistir os vídeos tem um conhecimento mais avançado, mas a ideia aqui é pegar o do mais básico e a gente ir avançando. Ao longo do curso a gente vai ter as aulas mais avançadas, por exemplo, comunicar o inversor de frequência usando Profibus, Modbus RTU, Profinet, entre outras coisas. Mas no início aqui vamos focar no mais básico para nivelar a turma aí. Bom, o que é um CLP e para que é usado? A sigla do CLP é controlador lógico programável, que é o que? Você criar sequências de programação dentro de uma lógica para executar a sua saída. Então aqui a gente tem um desenho aqui que a gente tem um programa que está sendo descarregado na memória do PLC. Ele vai executar o nosso programa e vai controlar uma máquina. Nesse caso aqui seria uma prensa. A gente vai desenvolver essa lógica aqui dessa prensa aqui. Então aqui tem um texto explicando um pouquinho o que seria a abreviação do CLP ou PLC. Em inglês usa também a sigla PLC, que é Programmable Logic Controller. Aí você vai ver muito falar do CLP mesmo, traduzido já. Então com esse PLC aqui eu consigo fazer controle da minha máquina e consequentemente posso controlar um processo. Aqui está explicando um pouquinho como o PLC controla um processo, bem simples. Eu tenho meus dispositivos de entrada e de saída. Por exemplo, uma entrada seria uma chave, liga e desliga, e uma lâmpada. Vamos pegar em casa, por exemplo, eu tenho um interruptor, que é a minha entrada. Ao você acionar esse interruptor, vai acender a lâmpada. Mesma coisa no PLC. Eu vou programar essa rotina aqui para quando eu receber um nível lógico, no caso nível lógico 1, eu vou acionar minha saída
de tensão para acionar a lâmpada. A gente vai ver também aqui a parte de tipos de dados. É muito importante para vocês saberem os dados que a gente vai estar usando para programar o PLC. Por exemplo, o que é um bit, um byte, um word, um real, um inteiro. Isso é muito importante para entender a parte de programação. Então aqui está o exemplo que eu expliquei. A gente tem um interruptor aberto. Se você observar que a gente tem 24 volts. E assim que eu fecho esse contato aqui, contato físico, eu envio para o meu PLC uma entrada de 24 volts. Aqui está indicando como seria o contato fechado. Então a gente tem essas diferenças de contatos. A gente tem um normalmente fechado, normalmente aberto. Note aqui que o contato normalmente aberto significa que eu tenho 24 volts aqui e saindo no meu cabo aqui eu tenho 0. Então eu estou normal aberto. O normal fechado significa que eu estou sempre energizado. Correto? Então esse aqui é um princípio básico que a gente vai usar bastante também. Como eu falei aqui, ele vai explicar um pouquinho como que o PLC reage aos sinais de entrada e saída. O nosso hardware, que é esse carinha aqui que a gente tem, que é o E7200, é uma CPU 1214 DC-DC. Daqui a pouco a gente vai ver aqui no programa como que a gente instancia esse cara aqui. A gente vai criar um projeto para instanciar esse hardware que a gente está explicando aqui. Então esse carinha aqui ele possui 14 entradas digitais integradas. Vamos lá. A Siemens trabalha com o número de bytes. E cada byte tem 8 bits. Então a gente tem que gravar isso aí já. Então o primeiro byte de entradas vai de 0 a 7. O segundo byte, que é o byte 0, vai de 0 a 5. Desculpa, o byte 0 de 0 a 7. E o byte 1 vai do bit 0 ao bit 5. E temos também 10 saídas digitais integradas. O byte 0 e o byte 1. Só para entender como que a Siemens identifica as entradas físicas do PLC, a gente vai usar essa sigla aqui, ó, porcentagem I. Então, esse cara aqui vai identificar qual tipo de endereço. O 0 vai indicar qual byte que eu estou. E o número 4 aqui no nosso exemplo é o bit. Correto? E para a saída a gente vai usar o que? Porcentagem Q. Então esse cara aqui seria o byte 1, bit 1. Eu vou abrir uma apostila que eu tenho, que eu estou montando. Os tipos de dados que eu vou usar no SIMATIC E7200. O que é isso? É a forma que o PLC entende os valores programados lá dentro. Por exemplo, quando eu falar aqui valor 0 e 1, que é um bit, eu estou falando da variável booleana, que é o que? Por exemplo, bit 1 aqui, ó, é um formato booleano que pode assumir valores de falso e true. Dentro do programa eu vou instanciar esse cara dessa forma: bool, jogo da velha, true. Byte. Dentro do byte eu tenho 8 bits. E esse cara é um inteiro. Então eu posso assumir valores de menos 128
mais 127, ou de 0 a 255. Essa é a forma que eu escrevo o byte dentro do meu programa. E por último, a gente vai trabalhar com esses três caras por enquanto, que seria um Word. São 2 bytes. Então, com 2 bytes eu formo um Word. Então eu consigo formar uma faixa de valor de menos 32.768 a mais 32.766, ou de 0 a 65.535. Então vou falar um pouquinho desses caras aqui primeiro, e conforme for avançando o curso nós vamos falando mais dos outros aqui, pra vocês terem ideia o que a gente tem mais aqui de palavras aqui, ó, de dados. Mas não posso também esquecer do real. Para fazer uma informação real, por exemplo, ponto flutuante, sei lá, temperatura 10,5 graus, eu uso 4 bytes, que são correto. Então, para formar um valor real, eu uso 2 words para fazer um ponto flutuante. Então, eu consigo fazer um valor gigantesco aqui. Vocês podem ver de menos 3.000 a menos 1.795. Bom, eu vou usar aqui minha máquina virtual para acessar o TIA V13. Então agora a gente vai criar aqui um programa básico e vamos instanciar nosso hardware. Vamos criar um projeto, criar um hardware idêntico que a gente estava estudando lá agora. A máquina virtual aqui é meio lenta. Eu estou usando o VMware Play aqui para emular minha máquina virtual. Então vamos lá. A gente vai criar aqui um novo projeto. Vamos chamar aqui de PLC aula 1, certo? Vamos salvar aqui de primeira aula PLC. A gente vai dar um create aqui. Ele está criando nosso projeto aqui. Vocês observarem aqui, ele vai criar uma estrutura básica pra gente, já vem pré-programada. Então aqui eu vou vir aqui no meu projeto, Project View. Aqui, adicionar New Device é onde que eu vou escolher meu hardware do meu projeto. Então dou um clique duplo aqui no Hardware Controllers, escolho a família, no caso aqui eu vou usar S7200, a CPU. A gente vai escolher esse cara, 1214 DC. Última revisão, dá um OK. Aguardar um momentinho até criar o nosso hardware no projeto aqui. A máquina tá meio lenta, não é tão bom o computador, mas dá pra gente trabalhar direitinho. Bacana, abriu aqui, ó. Então, conforme eu expliquei lá, peraí, vou abrir esse cara aqui de novo.
Abrir aqui, beleza. Então, pessoal, esse aqui é nosso hardware. Aquele carinha que a gente estava explicando lá. A gente estava estudando. Onde eu tenho minhas entradas e minhas saídas. Se a gente dar um clique duplo aqui no hardware, ele vai abrir meus parâmetros aqui, conforme expliquei para vocês. Então a gente vai abrir aqui. Então aqui, basicamente na aba General, a gente vai ter o nome do PLC, autor do programa. Aqui é onde que eu configuro o nome da interface, no caso a Profinet. Um parâmetro importante aqui, nosso endereço IP. Quando você cria um hardware, um hardware novo, por default eu venho com esse endereço IP aqui e essa máscara. Então aqui não precisa mexer, já está pronto, né? Tá com o endereço default já, a gente não mexe isso aqui não. A não sei que fosse criar um projeto que tivesse mais algumas CPUs ou outro equipamento em rede, você mudaria isso aqui para configurar de acordo com sua rede, seu projeto aí. Vamos aqui na parte de entrada e saída. Então, conforme eu falei para vocês, no nosso PLC aqui a gente tem os digital inputs, que são os endereços de entradas, e outputs, minhas saídas. E nesse carinha a gente tem duas entradas analógicas do PLC, que eu posso usar para configurar um sinal, por exemplo, de entrada de temperatura, de pressão, uma vazão, nível, etc. Então vamos trabalhar aqui, entender um pouquinho da parte de entrada e saída digital. Ó, expliquei para vocês lá, esse cara ele trabalha com 2 bytes, certo? Eu tenho o byte 0 e o byte 1. Vou explicar aqui direitinho. Se você pegar aqui do canal 0 ao 7, no primeiro byte, que é o byte 0, certo? Do 8 ao 13, meu byte 1, que eu vou ter. Então vou ter esse cara aqui, 8 entradas no byte 0 e 5 entradas no byte 1. Vamos pegar um canal aqui de exemplo para vocês verem aqui. Então aqui, ó, é channel address. Como eu falei, ó, você tem aqui i 0.0. Então eu tenho byte 0, byte 0, bit 0, byte 0, bit 1, e assim por diante. Se você pegar lá o 3, 4, 5, 7, 8, desculpa, que vai de 0 ao 7, então do bit 0 ao bit 7. Então tem um byte 1 já, que já mudou, tá vendo? E 1.0. Então aqui eu tenho 5 bits. Mesma coisa eu tenho para saída. Só que nesse caso aqui eu vou usar o Q0.0, Q0.1, Q0.2, 3, 4, 5, 6, 7. E o byte 1, bit 1, byte 1, bit 1, desculpa. Byte 1, bit 0. Byte 1, bit 1. Então com esse conhecimento que a gente já tem de entrada e saída, e conhecendo nosso hardware, vamos entender um pouquinho agora como que ele executa essas entradas e saídas dentro do PLC. Como que o PLC vai entender que eu recebi uma entrada e vou executar uma saída? Vamos voltar lá no nossa apostila lá para entender melhor. Vou pegar aqui. Aqui, ó. Então vamos lá. Esse aqui eu vou tentar simplificar para ficar mais fácil.
pra gente aqui. Então aqui, ó, como o programa é executado no PLC. A execução do programa no PLC realiza de forma cíclica, que é o que? A cada scan do PLC, a cada ciclo de varredura que ele faz, ele lê todos os meus blocos, todas as minhas entradas e atualiza a minha saída. Então vamos lá. Na primeira etapa, o status da imagem de processo das saídas é transferido para as saídas. E essas são ligadas ou desligadas. O que ele está falando? Ele vai ler a imagem do meu processo, por exemplo, uma entrada, uma saída, e vai transferir isso aqui para minha saída física. Então nesse caso vai estar ligada ou desligada. Em seguida, o processador, que representa praticamente o cérebro do PLC, no caso esse cara aqui, seria nosso PLC, essa caixinha aqui, consulta se as entradas individuais estão ou não conduzindo tensão. O que eu falei? Imagina o seguinte, a gente tem lá o interruptor aberto, que ele está aberto, chegando uma tensão aqui de 24 volts. Nesse caso aqui, ó, ele está aberto, né? Está aberto. Então, nesse caso, não estaria conduzindo tensão. Este status das entradas é salvo na imagem do processo. Esse cara aqui, imagem do processo. Nisto, a informação em 1 ou high, no caso alto, é definido para as entradas conduzindo tensão e 0 para low. Então quer dizer, o PLC vai estar em 0, vai estar em 0, vai estar em 1. Então em 1 eu estou conduzindo, em 0 não. Este processador executa então o programa salvo na memória do programa. Este é composto de uma lista de instruções, de operações e instruções lógicas que são executadas sucessivamente para a informação de entrada. Quer dizer, o PLC faz a varredura das entradas, executa seu programa, correto? E de acordo com a instrução que você criou, ele vai gerar uma saída. No caso da nossa lâmpada lá, o PLC vai verificar se a minha entrada está fechada, no caso meu contato. Se tiver fechado, o que ele faz? Liga a lâmpada, que é a minha saída. Vou pular essa parte aqui, desse texto enorme, mas basicamente é isso, e pular para a etapa 4 aqui, ó. Por fim, também são executadas tarefas internas do sistema operacional, tais como autoteste e comunicação. Em seguida, como continuação, retorna-se ao item 1. Então quer dizer que é cíclico, que ele falou aqui, ó. Você faz da etapa do 1 ao 4 ciclicamente. Então o que ele está dizendo aqui? O PLC tem um que a gente chama de task, porque são tarefas que eu programo no PLC que são contínuas. Por exemplo, a gente tem um bloco que vai rodar lá, que é o OB1, e ele sempre vai rodar e vai chamar as minhas funções. Então ele vai estar sempre rodando. Então basicamente eu verifico minhas entradas, verifico minhas instruções e atualizo minhas saídas. Por exemplo aqui, ó, vamos pegar aqui uma lógica, um meio acadêmico, que é chamado de conjunção. Nesse caso aqui a gente está com os contatos em série, então a gente tem a referência aqui de 0, e aqui eu teria uma fase aqui, 2 contatos abertos. Então a gente tem uma porta que a gente chama de porta lógica E. Para a porta lógica E, que é a AND, funcionar, eu preciso que está com 2 contatos fechados. Então nesse caso, imagina o seguinte, a gente está chegando 24 volts aqui. Para que a minha saída vá para 1, eu preciso de fechar S1 e S2. Então quando o PLC lê as entradas S1 e S2 e verificar que estão em nível lógico 1, ele vai executar o programa lá que você programou e vai me gerar uma saída.
Vamos fazer isso lá no nosso programa. Já vamos programar esse cara. Aqui tem um exemplozinho do que a gente viu logo acima. Por exemplo aqui, ó, o que ele está falando? Entrada I0.0 e 0.1. Então quer dizer, o meu byte 0, bit 0, byte 0, bit 1, entrando na porta lógica E. Então o que vai acontecer? Quando meu programa foi executado, o que ele faz? Ó? Entrada 0 está em 1, sim. Entrada 1 está em 1, sim. Então aciona minha saída que é 0. Vamos fazer esse programinha aqui já na nossa próxima aula. Então a ideia hoje era falar um pouquinho do nosso hardware, para entender o que é o hardware, da onde vem a sigla CLP, né? Entender que nesse cara aqui a gente roda o programa de forma cíclica, de forma que eu consiga ler minhas entradas e atualizar minhas saídas. É lógico que isso aqui é bem mais complexo do que eu estou falando, mas uma visão geral bem rápida e bem simples seria isso do meu PLC. Então com esse cara aqui eu consigo controlar vários processos. A gente pegou o exemplo de uma lâmpada aqui que é bem visual. Então imagina uma máquina que eu tenho mais de 100 entradas, mais de 1000 saídas. Eu posso criar todo o meu projeto para controlar uma fábrica, por exemplo, com uma série de CLPs, de máquinas conectadas uma na outra. Então, outra parte que é importante também que a gente falou são os tipos de dados que a gente vai usar. É importante estar bem alinhado com isso aqui. A gente vai estar vendo na prática. Na próxima aula a gente vai criar um programa, então a gente vai começar a usar já os nossos tipos de dados e começar já a programar nossas entradas e saídas. Entender um pouquinho das portas lógicas. As portas lógicas. A gente tem uma porta OR aqui. A conjunção E, que é a porta AND. Então na próxima aula a gente vai trabalhar com essa arquitetura aqui, ó. O computador ligado no nosso hardware, no nosso PLC. Então a gente vai começar já a criar nossas lógicas aí já. Começar a entender um pouquinho do PLC mais a fundo aqui no plataforma TIA V13. A gente vai programar nossas lógicas a partir da plataforma aqui. Vamos só para dar um aperitivo aí, vou criar aqui em ladder nosso programa. Eu falei lá para instanciar uma entrada, vamos colocar aí 0.0. 0.1. Aqui é 0.0. Então, se você ver aqui, eu nem preciso colocar percent aqui, a Siemens já entende quando você coloca i. Vamos de novo aqui, ó, vamos deletar i 0.0. Ele já entende que isso aqui é uma entrada, tá vendo? Coloquei errado. I 0.1. Então se vocês verem aqui, a gente está programando já. O que eu fiz? Eu peguei o byte 0, bit 0, o byte 0, bit 1, as duas entradas. Então nesse caso aqui eu fiz uma porta E em ladder, a linguagem ladder. Vamos falar um pouquinho de ladder também. A gente vai trabalhar nesse nosso treinamento em ladder
em FBD, que é blocos funcionais. Então aquela lógica que a gente viu aqui no nosso treinamento, na apostila, é essa mesma lógica aqui. Olha só pra vocês verem lá. Aqui, ó. Aquela lógica lá que a gente fez agora na plataforma TIA V13. Isso aqui é a mesma coisa do nosso programa aqui. Então bom pessoal, vejo vocês na próxima aula. Peço desculpa aí, as primeiras aulas não estão muito legal ainda, o áudio também não tá bom. Tô me esforçando aí pra ficar bom as aulas. Quem gostou dá um like aí, quem não gostou também faz as críticas aí, ou elogios também, pra gente tá melhorando. Então vejo vocês na próxima aula do canal Automatiza. Tchau, boa noite.